Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre os polímeros, que são muito importantes, que são muito utilizados no nosso dia a dia. Então, os polímeros são definidos como um conjunto de pequenas moléculas, que são chamadas de monômeros, sendo que essas moléculas, elas se unem umas às outras para formar macromoléculas, grandes moléculas. Aí vem o nome, né, do grego, então, poli, muitos, e meros, que significa partes, ou seja, um polímero, ele é formado pela repetição de várias pequenas moléculas iguais que se repetem ao longo de grandes cadeias. Então, o monômero é uma molécula simples que dá origem ao polímero. Por exemplo, aqui eu tenho o primeiro monômero, aqui é um propileno, que vocês já viram, né? É um alceno. A repetição de vários monômeros deste vai formar o polipropileno. Na sequência, eu tenho aqui o etileno, né? A repetição de várias moléculas de etileno forma o polietileno. Aqui o cloreto de vinila. A repetição vai formar o policloreto de vinila e assim por diante. Então, na verdade, os monômeros, eles são cada parte, cada molécula daquela pequenininha simples que, repetindo, vai formar o polímero. É importante lembrar que todos os polímeros são macromoléculas, são grandes moléculas. Porém, nem todas as macromoléculas são polímeros. Para ser um polímero, deve existir uma unidade repetitiva, uma unidade que se repete ao longo da cadeia. Condições para uma micromolécula formar um polímero. Bem, a estrutura química do monômero deve apresentar funcionalidade maior ou igual a 2. Então, os monômeros, para reagirem por condensação, por exemplo, que é um tipo de reação química que origina o polímero, eles devem apresentar grupos funcionais reativos, como, por exemplo, eles devem apresentar carboxilas, hidroxilas, ésteres ou aminas. A estrutura química do monômero deve apresentar funcionalidade igual a 2 para, no caso, formar um polímero linear, com ou sem ramificações, e aí tem o comportamento termoplástico, que eu já vou falar em seguida o que significa. E se apresentar funcionalidade igual a 3, vai formar um polímero com ligações cruzadas, apresentando uma estrutura reticulada, que é um comportamento de um termo rígido. Então, existem vários tipos de polímeros que eu já vou falar na sequência. Com relação à classificação dos polímeros, eles podem ser classificados quanto à ocorrência, e aí nós temos polímeros naturais, aqueles que acontecem normalmente, que possuem estruturas mais complexas do que os sintéticos. Por exemplo, a celulose, ela é um polímero de ocorrência natural, né? O látex, também das seringueiras, é um polímero de origem natural. O DNA, as proteínas presentes no organismo, elas são de origem natural. Agora, existem também os polímeros sintéticos, aqueles que são fabricados em indústrias, em laboratório. Por exemplo, PVC, poliamidas, né, que formam as roupas, o policarbonato, por exemplo, fabricação de CD, né, entre outras substâncias, entre outros exemplos. Outra forma de classificar os polímeros é com relação à forma molecular fixada por ligações químicas. Então, existem os polímeros lineares, onde as cadeias não apresentam ramificações. Então, imaginem que essas linhas são longas cadeias poliméricas, observem que elas não têm ramificações. Os polímeros do tipo ramificados apresentam ramificações e os reticulados, observem que existe uma ligação entre as cadeias. Então, as cadeias apresentam ligações cruzadas. E aí, os polímeros desse tipo, eles são classificados em termorrígidos. Os dois anteriores são do tipo termoplástico.
Com relação à nomenclatura dos polímeros, então, polímeros de condensação sintetizados por um único monômero, ou seja, um único tipo de unidade repetitiva, eu vou escrever então o nome poli e o nome do monômero. Então, por exemplo, se o monômero for o ácido aminolaúrico, então vai ser poliácido aminolaúrico. Se o monômero for um etileno, vai ser polietileno e assim por diante, né? Se forem 2 ou mais monômeros, então eu vou escrever o nome poli e o nome da estrutura química da unidade repetitiva. Por exemplo, eu tenho aqui a junção do dimetiltereftalato com o etileno glicol. A junção desses dois vai formar o tereftalato de etileno. Esse é o nome da estrutura química que se repete. Então, o nome dele vai ser politereftalato de etileno, certo? E aí vem algumas siglas, né, que se vocês observarem, normalmente abaixo das embalagens de plásticos, às vezes alguns apresentam estes símbolos. Por exemplo, P é de polietileno, o HDP, polietileno de alta densidade, LDP, polietileno de baixa densidade, LLDP, polietileno linear de baixa densidade, e assim por diante, né? O PVC, que é bem comum, né? Policloreto de vinila, o PVA, poliacetato de vinila, olha, o PET das garrafas, né? Politereftalato de etileno, também é bem comum aqui poliamida, né? Entre muitos outros plásticos que são comuns que nós usamos no nosso dia a dia. Então, os polímeros de condensação, exemplos aqui, né? Policarbonatos, né? Que tem essa unidade repetitiva aqui, que está sendo mostrada aqui em cima. Então, nós temos diversos exemplos, né? Aqui, por exemplo, óculos, cabines, cadeiras, entre muitos outros, né? Aqui o politereftalato de etileno, PET, né, das garrafas PET, entre muitos outros exemplos de utilização. Poliuretano, que é a espuma, né, então em colchões, em estofados, sofás, né, poliuretano, PU. A poliamida, que apresenta esta unidade repetitiva aqui mostrada, né, o nylon, certo? Que compõe muitas das roupas que nós utilizamos, né, entre outros tecidos, na verdade são feitos a partir da poliamida, a partir do nylon, né? Então, quanto à ocorrência, os polímeros podem ser naturais, que são aqueles que existem na natureza, como proteína, celulose, amido, borracha, ou artificiais, que são aqueles obtidos em laboratório ou industrialmente, como polietileno, isopor, entre muitos outros exemplos de plásticos utilizados no nosso dia a dia. Então, dentre os polímeros naturais, alguns exemplos aqui, ó, a quitina é uma molécula complexa encontrada nos crustáceos, caranguejos, siris. Também existem insetos, fungos, cogumelos e minhocas. Observem a estrutura, a fórmula estrutural da molécula de quitina. É uma molécula bastante extensa, como todas as moléculas poliméricas, né? Aqui a celulose. Observem que existe uma estrutura que se repete, né? Então, chamado mero, né? Então, aqui a celulose é um tipo de polímero natural. A hidroxicelulose, que é usada como laxante e espessante de shampoos e para limpar melhor o cabelo devido à formação de colóides ao redor da sujeira. Também tem uma unidade repetitiva. E os polímeros sintéticos. Então, os polímeros sintéticos, eles são produzidos quimicamente, em geral, a partir de produtos derivados do petróleo. Eles podem oferecer uma infinidade de aplicações e são produzidos para atender cada aplicação requerida. Então, o tamanho e a composição química podem ser manipulados a fim de criar propriedades para quase todas as funções dos fluidos. Então, por isso que nós temos diversos tipos de polímeros
com aplicações as mais diversas o possível, né? Frequentemente, polímeros sintéticos são preparados em substituição no etileno. Então, a partir do etileno, né? O processo de polimerização ocorre através de uma reação adicional, onde o etileno é substituído no final da cadeia do polímero. Na estrutura seguinte, o substituinte A pode ser um grupo ativo, como por exemplo aqui, né? Observe a ligação CC, carbono-carbono, e a enorme possibilidade de substituições. A ligação carbono-carbono é mais estável do que a união carbono-oxigênio, encontrada em polímeros à base de celulose e amido, por exemplo. Então, o CC é resistente a bactérias e tem estabilidade de temperatura acima de 371 graus. Mesmo os grupos de substituição vão degradar antes, né, do que a união CC nestas mesmas condições. Então, por isso que os polímeros em geral são bastante estáveis a ataques de micro-organismos, por exemplo. Então, eles podem ser classificados de acordo com a estrutura química, com o método de preparação, características tecnológicas e comportamento mecânico. Quanto à estrutura química, os grupos funcionais presentes são a base da classificação. Então, nós temos poliamidas, poliésteres, poliéteres, poliuretanos, entre outros, né? Então, o poliéter vai ter como unidade repetitiva um éter. O poliéster, a mesma coisa, né? Vai repetir o éster, então vai ter um poliéster como unidade repetitiva, né? O policarbonato. As poliamidas, teremos amidas ali no meio se repetindo, né? E quanto ao método de preparação, de um modo geral, são divididos em polímeros de adição, então, quando eu adiciono um mério é adicionado ao outro, ou de condensação, conforme ocorra uma simples adição sem subprodutos, ou uma reação em que as moléculas pequenas, como a água, HCl, são eliminadas. Então, aqui nós temos um exemplo da formação do poliestireno, a partir do estireno, certo? No qual algumas partículas podem ser eliminadas. Quanto ao método de preparação, existem polímeros de adição, onde há uma simples reação de adição sem subprodutos, por exemplo, polietileno. Então, simplesmente a união entre os meros, que são os etilenos, né? Condensação, reação em que são eliminadas pequenas moléculas, como foi comentado anteriormente. Por exemplo, elimina a água, gás carbônico, HCl, a partir de monômeros de partida. Então, por exemplo, a poliamida é formada dessa forma, e pela modificação de outros polímeros, como, por exemplo, por reação de hidrólise, esterificação, onde a modificação das propriedades iniciais em grau controlável. E quanto às características tecnológicas, existem dois grupos principais, os termoplásticos e os termorrígidos. Os termoplásticos são polímeros capazes de serem moldados várias vezes devido à sua capacidade de fluírem por aquecimento e depois retornarem às suas características anteriores, quando há um decréscimo da sua temperatura. Aí poderíamos citar vários exemplos, né? Os polímeros que a gente usa no dia a dia, por exemplo, se eles forem aquecidos, eles amolecem e depois retornam às suas características anteriores. Já os termorrígidos são materiais que não fluem, não fundem, não se dissolvem, porque suas cadeias estão unidas por ligações químicas, aquela reticulação que nós vimos lá no início, aquelas camadas que apresentam ligações, aquelas cadeias que apresentam ligações entre si. Então, por exemplo, um cabo de panela, uma tomada, né? Eles não se fundem devido às ligações cruzadas que existem entre as cadeias. Quanto ao comportamento mecânico, existem as borrachas ou elastômeros, que a gente conhece, né? Por exemplo, um pneu, né? Os plásticos, que nós usamos no dia a dia, e as fibras. Então, os elastômeros ou borrachas são materiais
macromoleculares que exibem elasticidade na temperatura ambiente. Então, as borrachas, num geral, né? Os plásticos são materiais que contêm como componente principal um polímero orgânico sintético e se caracteriza pela capacidade de se tornarem fluidos, podendo assim serem moldados pela ação de calor ou pressão. Então, eu posso aquecer e ele vai ficar fluido, vai ficar moldável, adquirindo a forma do recipiente que o contém, né, do molde que o contém. E as fibras são corpos que têm uma razão elevada entre comprimento e a dimensão lateral, e é composto principalmente por macromoléculas lineares orientadas longitudinalmente. As fibras são sempre feitas de polímeros que podem se arranjar em cristais. Devem ser capazes de empacotar em arranjos regulares para ser orientados como fibras. Então, na verdade, as tramas, né, tudo que pode ser tramado, né, os nossos tecidos, na verdade, são formados por longas fibras. Por fim, os plásticos, né, apresentam uma grande variedade de aplicações. Então, as principais propriedades dos plásticos seriam o quê? Flexibilidade. Então, eles são flexíveis, né? Inércia química, eles não reagem facilmente. Eles têm um baixo custo e um baixo peso, eles são leves, apresentam alta resistência mecânica e são extremamente duráveis. Como desvantagem, né? É a capacidade de degradação, a baixa capacidade de degradação, e aí eles são, se jogados de qualquer forma no meio ambiente, eles levam anos, né, para serem decompostos. Isso é uma grande desvantagem dos plásticos.